Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu novo vídeo aqui do canal. Eu vou estar trazendo para vocês a minha percepção, a minha visão da leitura do livro dessa semana, que é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Não é a primeira vez que eu leio este livro, tá, gente? Já perdi as contas de quantas vezes eu li, tá? Mas assim, cada vez que a gente lê, a gente traz uma percepção diferente, um conceito diferente, porque nós somos pessoas diferentes, nós estamos em um momento de vida diferente, tá? Então, pode ser que no futuro eu leia novamente e eu tenha uma percepção diferente, algo me toca de uma maneira diferente, tá? Pode ser que o que me tocou hoje seja diferente da minha leitura anterior, porque hoje eu sou uma pessoa diferente, a minha realidade, as minhas experiências, o que eu vivi me tornou outra pessoa, tá? E para quem não me conhece, meu nome é Juliana Macri, eu sou uma filha amada de Deus, tá? E eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência ao longo da minha jornada. Eu já faço, né? Eu sou enfermeira há 17 anos, estou na jornada do autoconhecimento, no desenvolvimento como coach, como uma especialista em reprogramação de crenças já há um ano, tá? Então, para mim, é muito gratificante poder compartilhar o meu conhecimento, a minha própria evolução com vocês, tá? Então, hoje, para começar, ilustrando a minha percepção desse livrinho poderoso, eu quero contar uma história para vocês, tá? De um jovem chamado Lucas. Lucas morava numa cidade do litoral e ele surfa ainda muito bem, tá? E só que Lucas, ele tinha uma história de desculpas muito frequentes. Ah, eu não vou treinar hoje porque o mar está agitado. Ah, eu não vou treinar hoje porque o mar, as ondas não estão boas. Eu não vou treinar hoje porque eu não tenho a minha prancha adequada, ou eu não tenho os equipamentos ideais que eu preciso para desenvolver uma boa atividade. E Lucas colecionava um monte de desculpas. E ele tinha uma coleção de si, e se. E se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se o mar fosse desse jeito? E ele colecionava um monte de resposta negativa para não treinar e para não treinar, às vezes, com pessoas mais experientes que eles. Mas ele se sentia um pouco frustrado com isso, porque ele, no íntimo dele, ele sabia que ele não estava atingindo todo o seu potencial, tudo que ele poderia ser, tá? E ele queria algo mais. E em um momento, em uma ocasião, se mudou para a cidade dele, uma outra profissional, o nome dela é Marina. Marina era uma profissional de surf, muito experiente, e ela viu o potencial de Lucas. Ela viu o quanto o Lucas surfava bem. E em um momento, em uma conversa, Marina compartilhou o conceito de autorresponsabilidade com o Lucas, que o resultado da vida dele, do surf, no caso, era a consequência das ações dele, das escolhas dele, e não a culpa do mar, e não a culpa de não ter os equipamentos corretos, adequados para o treino, tá? E aquilo deixou o Lucas reflexivo. Como assim? É resultado da minha ação? Mas o mar isso, o mar aquilo, o mar... E ele resolveu, então, colocar em prática o convite de Marina de treinar, tá? De se dedicar, independente de como o mar estava, né? E ele passou a treinar, passou a se dedicar. Quando ele não conseguia entrar no mar, ele fazia condicionamento físico, ele buscava técnicas, estudar técnicas avançadas de surf. E ao longo desse processo, Lucas se transformou em outra pessoa. Lucas teve uma transformação não apenas física, ele mudou fisicamente, mas ele mudou emocionalmente, tá? E tanta foi a sua transformação que ele passou a participar de competições ali regionais de surf, ele passou a competir em outras competições maiores e, para surpresa dele, ele também venceu
E ele ficou muito feliz porque ele teve que superar desafios físicos e desafios emocionais para ter o resultado que ele queria. E ele passou a ser responsável pelos seus resultados, ser responsável pela sua atitude, pelas suas ações, e não colocar a culpa nas condições que ele se encontrava, colocar a culpa no mar ou colocar a culpa na falta de equipamentos ou nos equipamentos que ele tinha. Tá? Então, Lucas, ele se transformou. E ele também decidiu ajudar outras pessoas a compartilhar a sua experiência. Lucas passou a palestrar, a incentivar outros jovens que, assim como ele antes, não tinha autorresponsabilidade, ele compartilhou sua história, suas experiências de vida com outras pessoas que também passaram a ter esse conceito da autorresponsabilidade, tá? Então, nós podemos, devemos, merecemos desenvolver esse conceito em nossas vidas. Nós merecemos ter o conceito de autorresponsabilidade. A história de Lucas é um exemplo de que nós não controlamos os mares revoltos de nossa vida. Nós não controlamos as ondas que batem sobre nós, mas nós controlamos como nós reagimos a essas ondas. Nós controlamos o nosso interior, nós controlamos aquilo que nós podemos fazer frente ao que nos acontece. Nós controlamos como reagir. O que o outro faz, como o mar se encontra, não depende de nós, mas como nós vamos reagir, isso sim, tá? Isso nós controlamos. E isso é o conceito da autorresponsabilidade, tá, gente? E então, nesse poderoso livro de mudança na nossa vida, Paulo Vieira, ele traz um conceito, um direcionamento nesse caminho de autorresponsabilidade. Se você quer mudar a sua vida, você quer um resultado diferente, Paulo Vieira, ele traz por experiência própria, ele conta a experiência dele no livro, e ele traz o caminho do progresso, o caminho da autorresponsabilidade, que consiste inicialmente em 4 passos, tá? E o primeiro passo é o passo da consciência. Ele traz que a consciência é a principal característica humana. É o que nos faz diferente de um tatu, por exemplo. O tatu, ele não tem a percepção do ser humano, né? Nós podemos vivenciar, ter experiências, compreender os aspectos do mundo externo e do mundo interno. Isso que nos faz conscientes. Nós podemos entender as causas e os porquês do que acontece em nossa vida. Nós podemos nos encontrar com o poder da consciência, o que é o passado, o presente e o futuro, tá? Então, nós podemos compreender que o passado, ele influencia o presente, e o presente influencia o futuro, tá? É a consciência que nos faz perceber, ter uma noção de como nos encontramos nos diferentes pilares de nossa vida. Por exemplo, como eu estou hoje no meu pilar do relacionamento conjugal, como eu estou no pilar de educação dos filhos, no meu relacionamento com os meus filhos, a minha situação financeira, o meu profissional, o meu emocional, né? Como está a minha saúde física, é a consciência que me permite ter esse diagnóstico da minha realidade. Nenhum outro animal tem isso. E é isso que nos traz a percepção, a capacidade de querer melhorar. É isso que vai trazer a minha noção, que é o segundo passo, da autorresponsabilidade em minha vida, tá? E o que é essa autorresponsabilidade? É a crença de que nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós temos levado. E sendo assim, nós somos os únicos que podemos mudá-las. Não depende do outro mudar a minha vida, depende de mim. Eu escrevo a minha história, sabe? Eu que determino o meu resultado, o meu futuro. O que eu faço hoje influencia o meu futuro, tá? Assim como o meu hoje é o resultado do meu passado. Tá, gente? Isso que é ter consciência.
Isso que é ter autorresponsabilidade. Tá? E a partir desse momento, ter essa autorresponsabilidade nos faz termos diagnóstico de sermos uma pessoa diferente, fazer algo diferente para ter aquele resultado que nós não temos. É aquele conceito de ser primeiro. Ser é a base. Depois nós precisamos fazer algo diferente para ter. Tá? Então, quem nós somos hoje? O que estamos fazendo para termos um resultado diferente? Tá? E o terceiro passo nesse caminho é ter uma visão positiva de futuro. O que é isso? É ter um pensamento, uma fotografia mental positiva. Tá? Nós devemos olhar o futuro com uma visão positiva, uma visão boa, uma visão extraordinária. Algumas pessoas têm uma visão pessimista do futuro, uma visão limitada, uma visão negativa, e ela vai ter esse futuro assim, tá? E eu estou convidando você a ter uma visão positiva de futuro, para que seu futuro seja extraordinário, tá? O nosso cérebro, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, imagine o seu futuro com um forte impacto emocional, tá? Para que isso aconteça, tá? Porque se você não colocar intensas emoções, um real desejo de que essa visão seja positiva, não vale a pena, tá? Não tem um forte impacto, tá? Então, é importante que você tenha essa visão positiva de futuro. Combinado, gente? E o quarto passo nesse caminho da autorresponsabilidade é ter as ferramentas adequadas. No coaching integral sistêmico, que foi uma metodologia de coaching desenvolvido pelo autor Paulo Vieira, ele traz muitas ferramentas para essa reprogramação de crenças. E eu sou especialista no uso dessas ferramentas para reprogramar essas crenças negativas. O que são crenças? São as lentes pelo qual a gente vê o mundo, tá, gente? Se a gente vê o mundo de uma maneira negativa, muitas vezes nós nem sabemos, tá? Essas crenças vêm lá da nossa criação com os nossos pais ou seus substitutos, vêm das experiências que nós tivemos de vida, isso determina os nossos resultados, tá? E nós precisamos de um auxílio para reprogramar essas crenças e mudar o seu futuro, tá? Então, se você precisar de ajuda de um profissional que tem essas ferramentas, pode entrar em contato comigo, meu contato está aqui em cima, e nós vamos trabalhar junto essas crenças, combinado? E dentro desse caminho da jornada, né, do progresso da autorresponsabilidade, ele traz algumas armadilhas que podem nos prejudicar ao longo desse processo. A primeira armadilha é a arrogância e a prepotência, tá, gente? Esse orgulho que pode nos destruir. O orgulho é o mal de todas as coisas, tá? Então, tenham cuidado com isso, tenham cuidado com a arrogância, tá? O segundo passo é a vaidade. O terceiro passo é procurar atalhos. E o quarto passo é a zona de conforto, tá? Se você não quer sair da sua zona de conforto, se você tem procura atalhos, meu amigo, eu sinto muito, mas você está saindo do caminho do progresso, o caminho da autorresponsabilidade, tá? Cuidado com essas armadilhas, que as armadilhas são do capiroto para não te progredir, para não te deixar ter sucesso, para te manter na miséria, tá? Além disso, ele traz mais algumas outras 6 leis, que chama 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade, tá? E essa lei seria como hábitos, seriam coisas que nós precisamos fazer, tá? E ter atenção para não fazer errado. Então, observem quais são. A primeira, se é para criticar, cale-se. Ele fala que não existe crítica positiva. Não fale a sua crítica, tá? Cale-se. Segundo, se é para reclamar, dê sugestão. Terceiro, se é para buscar culpados, busque a solução. Quarto, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinto, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Sexto, se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e seus comportamentos. Tá, gente? Então vamos ficar atentos.
Tudo isso é muito importante para a nossa jornada de sermos pessoas melhores, de termos uma vida diferente, para a nossa jornada de autorresponsabilidade. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção para algo que ele fala e que eu acho muito importante, é a maneira de como nós falamos. O que falamos e como nós falamos. Lembrando que as palavras têm grande poder. As palavras têm o poder de evoluir, de elevar ou de destruir, tá, gente? Então, cuide para o que sai de sua boca, para que sejam palavras positivas, para que sejam palavras de um futuro bom, palavras que vão engrandecer. Se for algo ruim, algo que vai te limitar, não diga, porque as palavras ditas têm grande poder, tá? Além disso, use a autorresponsabilidade para escolher o certo, para escolher o correto, para escolher o justo, tá? Se for algo de mentira, se for algo que destrutivo, por favor, não escolha. Um outro ponto importante é relembrar que nós devemos trabalhar a autorresponsabilidade com nós mesmos, tá? Não tente mudar o outro. O outro diz respeito ao outro, tá? Não temos governabilidade sobre o outro, tá, gente? Vamos cuidar de nós, vamos mudar, sermos uma pessoa diferente para que o outro possa ver essas mudanças e ele deseje a mudança, tá, gente? O que você escolhe fazer? Eu te convido a refletir sobre essas coisas. Será que temos culpado os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos, o nosso chefe, as pessoas sobre os resultados que nós estamos tendo, sobre a vida que estamos levando? Eu te convido hoje a assumir a autorresponsabilidade das suas ações, dos seus resultados, a ter uma visão positiva de futuro. Tá? Vamos juntos nessa jornada? Eu te convido também, se você ainda não me segue, a seguir o meu canal aqui no YouTube, me siga no Instagram também, envie esse vídeo para aquelas pessoas, para os seus amigos que vocês acham que podem ter algum proveito com esse conteúdo. Combinado, gente? Um grande abraço, um excelente dia e vamos juntos!